na resolução do problema dos trabalhadores fantasmas. Apuramos cerca de 12 mil funcionários sem prova de vida. Estamos a dizer 12 mil funcionários sem prova de vida e cerca de 29 mil funcionários não ativos no cadastro de funcionários e agentes do Estado, o que poderá resultar na poupança de recursos financeiros e correção desta anomalia. No ano que está prestes a findar, realçamos a retoma dos atos administrativos relativos às promoções, progressões e mudanças de carreira dos funcionários e agentes do Estado. Congratulamos-nos com o fato de termos conseguido realizar pouco mais de 59 mil progressões, 59 mil promoções e 49 mil mudanças de carreiras em todo o país. Pretendemos alcançar até o final do ano presente 78.277 promoções, 62.938 progressões e 87.359 mudanças de carreira, e em 2019 pretendemos abarcar 160 mil funcionários e agentes do Estado. Aqui quero agradecer a paciência que os funcionários do Estado têm tido. O nosso estilo de governação nunca vai ser de prometer o que não é possível. Fazemos uma governação sustentável na base de visão. Enquanto não existir aquele bolo que temos que distribuir ao mesmo tempo, num determinado momento de tempo, iremos sempre dizer, e por isso temos esse orgulho de dizer que abarcaremos 160 mil funcionários e agentes do Estado no próximo ano. Gostaríamos que fizéssemos mais, mas temos que ir paulatinamente. Os resultados dessa nossa ação que acabo de apresentar são fruto do desempenho e esforço abnegado dos servidores que compõem a nossa função pública. Estes servidores que diariamente enfrentam as adversidades para assegurar o bom funcionamento das nossas instituições. Durante as visitas que fizemos aos ministérios durante o ano, ficou claro que uma das prioridades para a função pública para os próximos 5 anos será a sua modernização, com vista a reduzir os impactos de burocracia e, igualmente, promover a eficiência e eficácia na atuação das instituições. Isso constatamos quase em todos os sítios onde visitamos. Neste exercício, ficou ainda patente a necessidade de revisão da folha salarial do Estado, seguindo os princípios de salvaguarda da justiça salarial e a melhoria dos processos de capacitação e formação, tudo em função à captação de receitas. Digo, em função à captação de receitas, o governo quer assumir o compromisso que paga X e tem que ter certeza que X vai entrar, para não pagamos tanto e ficarmos no meio pendurados. Aliás, aproveito agora que não fazia parte do meu discurso, por ser normal, mas porque como faz parte da preocupação de alguns cidadãos, alguns são meus amigos, minhas amigas, o 13º será pago. Por isso, o nosso compromisso é o de promover uma reforma que tome em conta também um ajuste gradual e sustentável da folha salarial para conformar com a realidade do custo de vida em Moçambique. Combate à corrupção. No tocante à corrupção, nos últimos 2 anos, para além da responsabilização criminal, foram recuperados pelo Ministério Público, no âmbito da instrução preparatória, mais de 56 milhões de meticais, 12 imóveis, 13 viaturas de luxo. Da análise dos números referentes aos prejuízos causados ao nosso Estado,
montantes e bens recuperados, depreende-se que a recuperação de ativos continua a constituir um desafio para o Estado, porque é muito pouco, insignificante quase, mas o cenário está dado. Para o efeito, o Governo está a trabalhar com vista à adoção de legislação específica atinente à recuperação e gestão de ativos. Dali estamos a endossar mais um trabalho para esta Casa. Municiar as instituições da legislação propícia para que esse exercício seja execuível. Relativamente à dívida contraída pelas empresas Proíndicos e Matum e MAM, com garantias do Estado, reiteramos a confiança nas instituições judiciárias do nosso Estado, que tem estado a trabalhar no sentido do esclarecimento de todos os contornos relativos a esta matéria. Registramos a atividade desenvolvida pela Procuradoria-Geral da República, que culminou com a remessa do processo ao Tribunal Administrativo, com vista ao exercício por este órgão de soberania das suas funções constitucionais e legais. Em particular, sublinhamos a fiscalização da legalidade das despesas públicas e a respectiva efetivação da responsabilização por eventuais infrações ou infrações financeiras. Por outro lado, estamos a par dos esforços da Procuradoria-Geral da República no sentido do apuramento de eventuais responsabilidades de outra natureza, para além da administrativa, com base nos dados coligidos nas investigações. Para este efeito, contamos com o auxílio dos parceiros no âmbito da cooperação jurídica e judiciária, atento às conexões internacionais. Manifestamos a nossa disponibilidade no sentido de garantir todo o apoio necessário para o esclarecimento cabal desta matéria, que por sua experiência, pelas experiências internacionais, é matéria que normalmente, muitas das vezes, leva muito tempo. Ordem e tranquilidade pública. Intensificamos a ligação polícia-comunidade, promovendo mais de 13 mil reuniões, cobrindo mais de 746 mil cidadãos, permitindo maior sensibilidade das populações na colaboração e denúncia de atos atentatórios à ordem, segurança e tranquilidade pública. Aqui nós privilegiamos, de fato, a sensibilização. É a melhor defesa nessa altura do que a repreensão. No que tange ao combate ao crime organizado e transnacional, intensificamos a recolha informativa, cooperação e coordenação com países vizinhos, permitindo o desmantelamento das redes de tráfico de seres e órgãos humanos, sobretudo pessoas com albinismo, tráfico de drogas, caça furtiva e de raptos. No crime do rapto, por exemplo, registramos a redução de 42 casos em 2017 para 19 em 2018. No combate à droga, foram instaurados 400 processos contra 293 de 2017, o que demonstra a eficiência das medidas tomadas pelas autoridades competentes. No domínio do controle da sinistralidade rodoviária, intensificamos as medidas, talvez voltar aqui a dizer, no âmbito da droga, nesses processos instaurados. Normalmente, quando denunciamos casos de corrupção, ou são processados casos de corrupção ou de droga, o medidor não deve ser a quantidade, não é linear, não é proporcional. Até a proporcionalidade é mais em termos de eficiência, porque se calhar ontem não se apanhava nenhum ladrão e hoje apanha-se 10. Não quer dizer que ontem era um pouco, porque talvez não havia trabalho. Por isso, às vezes, temos que avaliar esses indicadores no sentido do desempenho das instituições. Estava a dizer que no domínio do controle da sinistralidade rodoviária, intensificamos as medidas de sensibilização,
fiscalização e responsabilização. Não obstante, registramos 1.560 acidentes de aviação contra 1.534 acidentes em 2017, provocando a morte de 1.153 pessoas. Caros compatriotas, este quadro demonstra que as nossas medidas ainda não começaram a surtir os efeitos desejados. Precisamos de pensar e pensar em grande para ver o que tem que ser feito. E por isso mesmo, exortamos a todos no sentido de maior prudência para mitigar este flagelo contra a vida humana e propriedade pública e privada, sobretudo neste período festivo também. Todos nós somos transportados em veículos ou conduzimos veículos. Todo o povo. Nós podemos ser os melhores fiscais para reduzir esta tristeza. Esse não é um problema político, é um problema social que mata a qualquer pessoa, ou dentro do veículo, ou mesmo fora do veículo. Pilar 2. Promoção do ambiente macroeconômico. Indicadores macroeconômicos. Após uma década de uma política econômica caracterizada por uma inflação baixa, largamente subsidiada pelo Estado, e por uma política expansionista com base no endividamento público, o país atravessou um momento crítico. Recuem para o que eu disse no início, que iríamos fazer uma análise realista e com verdade. Não podíamos manter, por exemplo, o custo de energia de uma maneira infinita, senão depois seria ingovernável o sistema. Ninguém pode ser alfaiate que compra o tecido por 100 mil, depois a linha para cozer, etc., com uma despesa total, incluindo o pagamento de salário do homem que cose, por 200, e depois passar eternamente a vender a camisa por 120. Não há de ser possível. E não é esta governação que optamos por fazer. Para este momento crítico, conjugaram-se fatores estruturais e conjunturais que obrigaram o Estado e a sociedade a refletir sobre a sua forma de atuação. Dentre vários desafios conjunturais que afetaram a vida dos moçambicanos, destacou-se a crise econômica e financeira internacional que efetuou a economia nacional. A crise internacional manifestou-se através da redução do investimento direto estrangeiro, com impacto nas reservas internacionais líquidas, que em 2016 atingiram os 2 meses de reservas. 2 meses só. Esta limitação pode condicionar a nossa capacidade de importar produtos de primeira necessidade, como alimentos, medicamentos e ainda combustíveis. Fui para as coisas básicas: alimentos, medicamentos e ainda combustíveis. Para este fator, contribuíram ainda a redução do valor global de exportação, por consequência da redução dos preços das principais commodities, como o carvão e o alumínio, que tem um peso significativo na balança de pagamentos nacional, pelo menos até agora. Por conta desta realidade, a economia nacional registrou um decréscimo do PIB de 7,4% de 2014 para 6,3% em 2015, 3,8% em 2016 e 3,7% em 2017. Esta crise econômica e financeira associou-se ainda à crise da dívida pública. Em 2015, a dívida pública era superior a 100% do PIB.
reduzindo a capacidade de endividamento e, por consequente, menor capacidade de investimento público. Este condicionamento foi agravado por o corte do apoio ao orçamento do Estado pelos parceiros de cooperação. Precisamos de saber isto. O povo também, os funcionários também, que quando chega o dia 20, nós outros ficamos a trabalhar como conseguir pagar salários aos moçambicanos que trabalham, incluindo as pessoas desta casa. As convergências destes fatores deram origem a impactos com consequências negativas para a vida dos moçambicanos, onde se destaca a redução do poder de compra das famílias moçambicanas em cerca de 50% e dentro de um quadro de subida de custos de vida. Não é segredo que o custo da vida estava a subir ou está a subir. E a realidade? E a realidade por causas da análise que estamos a fazer aqui juntos. E perante este cenário de crise, as piores previsões da nossa economia davam como certa insolvência do Estado moçambicano. Moçambicanas e moçambicanos, contra todas as expectativas, num cenário adverso, fomos capazes de assegurar aquilo que para nós era essencial, que era estava a dizer, contra todas as expectativas, num cenário adverso, fomos capazes de assegurar aquilo que para nós era essencial e que era manter o nosso país numa situação estável. Não estamos a dizer que vencemos a crise. Peço que não coloque na minha boca esta afirmação. Mas não deixamos que as dificuldades afetassem a nossa confiança nos caminhos traçados. Tudo nos diz que o crescimento econômico de 2018 poderá estar em torno de 4%. Disse em torno. O que marca uma inversão da tendência negativa registrada nos últimos 3 anos. Esta cifra coloca a economia moçambicana como uma das que mais cresce na região austral, apesar do que tudo dissemos, ocupando o 7º lugar na SADC, estando talvez em frente de nós a Tanzânia, Botsuana, Malawi, Maurícias, Madagascar e Lesoto, os restantes atrás de nós, onde a média regional é de 3,5. Igualmente, após termos atingido um nível de inflação no pico da crise 25,27% em 2016, no terceiro trimestre de 2018, a inflação registrada foi de 4,9%, mantendo-se assim a tendência de estabilização alcançada em 2017, onde a inflação foi de 5,7%. Compatriotas, não são todos os países, nem todos os dias que se inverte a inflação de 25% para 4%. Eu sinto isso quando converso com os meus colegas homólogos. Como foi possível? O que significa que podemos vender a experiência de Moçambique. Vender na positiva, daquilo que coisas que fazemos bem. E também vender na negativa aquilo que fazemos mal, portanto, largar. Conhecemos as dificuldades que o país e o nosso povo atravessam, mas com estes dados o maior espaço ocupa a esperança de vencermos. No quadro dos principais indicadores macroeconômicos destacam ainda a estabilidade cambial, que concorre diretamente para a oscilação do preço. Quando dissemos custo de vida, ou os preços subiram, é exatamente esse regulador cambial. Se ele oscila, então o dono do produto sobe para ver se encontra. Portanto, se ele comprou por $10
e de repente $10 vale 10, vale 50, e se de repente $10 vai 100, ele vai subir. É lógico. Esta situação ocorre depois de, em 2016, ter se registrado uma depressão do metical superior a 100% face ao dólar. Em 2018, manteve-se a tendência de 2017, onde registramos um câmbio de 58,9 face ao dólar, servidos contra 4,1 meses de cobertura do dólar. Apesar do pagamento do serviço da dívida pública externa contribuir para o desgaste das reservas líquidas internacionais, eu falo da dívida pública. Eu acho que essa casa ajuda-nos quando vêm os ministros falar, explica o que é dívida pública, dívida, etc. Então, falo mesmo nesta. Portanto, quando nós pagamos a dívida pública externa, isso contribuímos para o desgaste das reservas líquidas internacionais que temos. Então, temos que ir buscar de algum lado esse dinheiro. Então, quando se leva, o dinheiro não há, fica pouco. Então, apesar disso, o saldo da reserva líquida bem gerido pelo nosso Banco Central, e saudamos por isso, situa-se em níveis confortáveis, permitindo pelo menos 7 meses de importação de bens e serviços contra 4,1 meses de cobertura em 2014. É orgulho dos moçambicanos. Moçambicanas e moçambicanos, compatriotas, estes resultados alcançados foram possíveis através de uma ação resoluta, onde o governo assumiu a liderança do processo, com todos os riscos, acelerando reformas fiscais e monetárias que permitiram o reestabelecimento da confiança dos mercados da economia nacional. Com esta estabilização da nossa economia, o Orçamento do Estado para 2019, aprovado por esta magna Assembleia, prevê um investimento público de cerca de 102 bilhões de meticais, que representa uma subida de 30% do investimento realizado em 2018, o que irá contribuir para que a nossa economia cresça acima de 5% ao ano. Ao longo destes 4 anos, foi possível acelerar o processo da construção da independência econômica de Moçambique, condição primária para o fim do sofrimento ou daquilo que é o contrário do bem-estar. A independência econômica de Moçambique torna-se hoje uma realidade alcançável. É uma realidade alcançável, não alcançada. Temos assegurado para os próximos anos o incremento da produção interna e o investimento privado em vários domínios da nossa economia, com destaque para a agricultura, energia e turismo. Nestas circunstâncias, podemos projetar para os próximos 5 anos um crescimento inédito acima de 2 dígitos, nos próximos 5 anos. Finanças públicas. Alteramos a pauta aduaneira, reduzindo para 0% as imposições da importação de acessórios de máquinas agrícolas, florestais e tratores do eixo único, todo tipo de sementes, animais de produtores de raça pura, incluindo aves. Aprimoramos os mecanismos e alargamos a base tributária, o que permitiu o aumento da arrecadação de receitas da ordem de 152 milhões de meticais, correspondentes a cerca de 68% da previsão anual. Esperava eu, como vocês saúdam com palmas, quando falei da alteração de pauta sobre essa importação de acessórios de máquina, porque isso toca o agricultor, aquele que produz comida para nós. É essencial isso, nós não podemos... toca ele está a ver que sementes pode importar, não tem esses. Procedemos à marcação de combustíveis como forma de reduzir o contrabando, fuga ao fisco e contrafação e aumento de alterações de receitas. Às vezes que as pessoas não sabem o que é isso, o que acontece com o nosso país. Às vezes
O nosso país é um país de trânsito para negócios. O combustível passa aqui como em trânsito, vai e depois volta a ser vendido aqui. Não, temos que disciplinar. Se é para aqui, importação tem que ser considerado como importação. Introduzimos o catálogo de bens e serviços, o cadastro de empreiteiros, fornecedores de bens e prestadores de serviço e fixamos os preços de referência do mercado. Estamos a tentar regular o mercado. Com estas medidas, quisemos aumentar a competitividade, a transparência nos processos de aquisição e no relacionamento entre o Estado e o setor empresarial, sobretudo no cumprimento das obrigações contratuais das partes. Compatriotas, apesar de todas as dificuldades que vivemos, o Governo assegurou o pagamento regular de salários e pensões, bem como o cumprimento dos atos administrativos relativos a promoções, progressões e mudança de carreira e conforme o planificado. Numa medida visando revitalizar a economia, procedemos ao levantamento das dívidas do Estado aos fornecedores de bens e serviços públicos, tendo sido iniciado o processo da sua amortização. Neste sentido, prevemos que até o final deste ano, está a acabar, por isso estou a falar seguro, sejam pagas na totalidade as dívidas aos fornecedores cujo montante não exceda os 60 milhões de meticais, sendo que para os valores superiores será feita de forma faseada nos próximos anos. Isso dificultava o crescimento do nosso setor empresarial e por isso mesmo dissemos, com o bolo pequeno que é conseguido, mas é bom partilhar com essa gente que promove o desenvolvimento do país. Saudamos aos ilustres deputados pela aprovação da legislação do setor empresarial do Estado para melhorar a sua governação, clarificando o relacionamento entre os gestores e o governo e maximizando o seu desempenho. Isso vai mudar na profundidade o relacionamento com este setor. Nesta área, continuamos a impulsionar a educação financeira, a poupança interna através da diminuição de bolsa de valores, instituições de seguro, pensões, bem como de expansão de serviços financeiros para as zonas rurais, visando uma maior inclusão financeira. Registramos de 16 a 20 de novembro o apagão do sistema de rede única nacional de pagamentos eletrônicos gerido pela empresa Simo, devido a divergências contratuais com a empresa provedora do software. Saudamos os intervenientes, sobretudo o Banco de Moçambique e os bancos comerciais, pela forma profissional e sensata como lidaram com o problema. Geriram as emoções, ultrapassaram interesses comerciais, culminando numa solução definitiva em benefício dos utentes da nossa economia. Aqui, mais uma vez, provamos que os problemas de Moçambique são para serem enfrentados em Moçambique e a defesa da soberania deve ser prioridade número 1. Com vista a consolidar a estabilidade macroeconômica alcançada até então, que se reflete na inflação e na taxa de câmbio, continuaremos com a coragem necessária a manter disciplina fiscal, respeitando o previsto no Orçamento do Estado 2019, recentemente aprovado nesta magna Casa do Povo. No âmbito do reforço da nossa relação com os parceiros de cooperação, prosseguiremos com o diálogo construtivo e com o Fundo Monetário Internacional, nosso parceiro, com vista a encontrar os melhores mecanismos de relacionamento que contribuam para o contínuo desenvolvimento do nosso país
tendo em conta os desafios que nos colocam para 2019. São muitos, enormes e complexos. Moçambicanos e moçambicanas, o setor privado, em 2018, depois de enfrentar a crise, mostrou, através da sua resiliência, que está em condições de assumir protagonismo nas transformações econômicas que projetamos para Moçambique. Em 2018, em parceria com o setor privado, demos passos decisivos para assegurar que as oportunidades a surgir da dinâmica de investimento direto estrangeiro possam ser capitalizadas pelo empresariado nacional. Destacamos a Conferência de Oportunidade do Setor de Gás, que decorreu na província de Cabo Delgado, onde pela primeira vez, depois foi replicada ao longo do país, fomos capazes de projetar, mapear e divulgar as oportunidades do setor neste setor. Temos consciência de que estas oportunidades serão capitalizadas com os critérios e padrões de qualidade das empresas. É fundamental os padrões de qualidade, mas eles adquirem-se tendo oportunidade. E o nosso setor privado precisava dessa oportunidade. Em princípio, assenta que as empresas moçambicanas, desde que tenham acesso à informação, se podem preparar para, em tempo útil, estar em condições de concorrer a nível global. Eu vou dar um exemplo muito pequeno. Para uns não diz muito, mas para mim diz bastante. Para a construção da ponte sobre o rio Lunho, que sai de Metangula para Missumba, era o problema, que o construtor tinha que vir de onde, etc. Mas não, concorreu um construtor local, com sede em Lixinga, e fez a ponte. Sai da cabeça de que há quem não pode fazer nada. É a oportunidade que se deu. E levou um pouco de tempo, mas foi tolerância que se tinha em torno disso. Por isso eu acredito que no empresariado do meu país, do setor privado, vai evoluir e nós vamos fazer tudo por tudo para carregar este empresariado privado. Reforço da cooperação internacional e diplomacia econômica. O pilar 5. No âmbito da cooperação 3, no âmbito da cooperação internacional, a diplomacia econômica, prosseguimos esforços visando angariar mais amigos e recursos para viabilizar a implementação do nosso programa de desenvolvimento. Com estas ações, logramos estabelecer vários tipos de parcerias, angariando recursos financeiros, técnico e tecnológico que estão a alavancar a nossa economia, criando renda para os moçambicanos. Mércia, queria aquela jovem que está a sair agora. Vocês podem chamar. Eu convidei também para assistir o nosso Informe à Nação uma jovem que muitos de vocês conhecem, que ela, com dificuldades, vive, mas desafia, acho que há de vir, desafia a vida. Não quero ficar ali à frente, um pouco por cima, para cumprimentar. Como está? Está bem? Sim, então ela está a fazer o seu curso de Direitos, com muita dificuldade, penso que viram. Ele escreve com as pernas, e eu, quando conversava com ele, há uma coisa que aprendi. Tratar de forma especial a ela é exclusão. Ela própria disse, porque ela não tem dificuldade de ser tratado como nós todos. E nós toda a vida passamos a aprender, e ele veio assistir isso. Eu queria pedir para que saudássemos ele para lutar também. Obrigado. Não saudamos por ser especial, mas por compreender que é preciso desafiar a vida.
e penso que até o fim do ano letivo próximo termina o curso dele na licenciatura e vai ajudar a sociedade. Obrigado. No contexto da diplomacia política, recebemos as visitas de chefes de Estado e de governo de Botsuana, África do Sul, Zimbábue, Quênia, Uganda e o primeiro-ministro de Portugal. Durante o ano, visitamos a convite dos respectivos presidentes, a Confederação Suíça, a República de Ruanda, o Reino de Noruega, mas também, do convite de Santo Padre, visitamos o Vaticano e a República do Quênia. Igualmente, participamos na Cimeira da União Africana em Addis Abeba, SADC em Windhoek, Commonwealth em Londres, BRICS em Santon, na África do Sul, e FOCAC em Beijing, portanto, na República Popular da China, da CPLP na Ilha do Sal, Cabo Verde, e na 73ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Desafios. Não obstante os progressos alcançados, nos nossos esforços de promover o desenvolvimento econômico e social e melhorar as condições de vida do nosso povo, reconhecemos que persistem desafios. Assim, continuaremos a trabalhar com vista a promover mais o emprego e habitação condigna, em particular para os jovens, incrementar a qualidade de ensino em todos os níveis e assegurar a humanização de serviços nas unidades sanitárias, assegurar mais recursos para a expansão do acesso à energia, assegurar a conclusão das obras em curso na área de infraestrutura, sobretudo nas estradas e pontes, assegurar a gestão transparente e exploração sustentável dos recursos naturais, aumentar a eficácia no combate à corrupção a todos os níveis e em todos os setores, aprimorar as intervenções para garantir a segurança nutricional, em particular em crianças, melhorar a produtividade, comercialização agrária e promover o acesso ao crédito, mas continuaremos a defender as populações e seus bens face aos ataques macabros dos malfeitores na região norte da província de Cabo Delgado. Em suma, nos desafios, talvez dizer em poucas palavras, continuaremos a realizar o programa quinquenal do Governo. Vou proceder com considerações finais. Acabamos de passar em revista algumas realizações de impacto da nossa caminhada rumo à prosperidade da nação moçambicana no nosso 4º ano do ciclo governativo. Conforme puderam testemunhar, o trabalho foi intenso, mas ao mesmo tempo gratificante. Temos hoje o motivo para nos orgulharmos, porque conhecemos as nossas limitações, isto é real, indicamos os caminhos para ultrapassar as barreiras, mas, sobretudo, é motivo de orgulho, porque existem conquistas em número e em qualidade que demonstram a nossa capacidade de vencer as adversidades. Moçambicanas, moçambicanos, compatriotas, minhas senhoras e meus senhores, quero me dirigir em especial e de uma forma marcante ao país, no âmbito da quadra festiva que se aproxima, designadamente com a celebração do Natal de Cristo para os cristãos, o Dia da Família para os moçambicanos em geral
e do Ano Novo, movido pelo espírito de humanismo e compaixão, respeito e proteção da dignidade da pessoa humana e pela solidariedade que caracteriza o Estado de Direito Democrático e a sociedade moçambicana e os moçambicanos em geral, movido pela firme convicção da capacidade de regeneração, reabilitação e reinserção social do homem, princípios e valores fundamentais imanentes da política criminal do país, e movido pelo espírito de clemência, mais uma vez ao abrigo da linha I do artigo 159 da Constituição da República de Moçambique, já pela segunda vez decidimos, no âmbito da nossa governação inclusiva, pensamos naqueles nossos irmãos que, apesar de terem em algum momento prevaricado, hoje buscam o caminho da redenção e da ressocialização através de medidas de reabilitação bem-sucedidas implementadas pelo nosso sistema penitenciário. Tomamos a decisão de indultar 1.498 cidadãos condenados, constantes da lista devidamente elaborada depois de um trabalho profundo e especializado efetuado pelos técnicos e oficiais, declarando o perdão público e extinguir parte das suas penas remanescentes. Queremos também prover para que aqueles que, por razão da idade ou de saúde, precisam de assistência e de cuidados que o sistema penitenciário ainda não tem condições para oferecer, possam receber o tratamento necessário. Desejando boa sorte a este grupo de concidadãos, pedimos para que a sociedade os receba com o mesmo espírito de reconciliação e perdão no seio de todos os moçambicanos, como o fizemos durante o nosso primeiro ano de mandato, quando no ano 1 declaramos ou indultamos, houve gritos de que são criminosos, etc. Mas o impacto de tais crimes que disseram foram quase que inexistentes. Voltaram à sociedade, inseriram-se e desenvolveram as suas atividades, salvo 1, 2, 3, 4, como sempre acontece. Mas o impacto social para os nossos irmãos que voltam para as suas famílias depois de terem cumprido uma parte de pena ou que sofrem de alguma doença é maior. Compatriotas, cada nação tem sua própria história e ela fica registrada para sempre. Nós estamos a escrever a nossa história todos os dias. Escrevemos-la sabendo o que fizemos, mas, sobretudo, o que falta fazer. Esse aqui é o sentido da vida. O que falta fazer para podermos enfrentar. O que fizemos no passado já foi parte da vida. Por isso, a prova de fogo pela qual os moçambicanos têm estado a atravessar só nos ilumina na construção de um país forte e próspero. Dissemos no início que a estabilidade social e política foi a grande conquista de toda a nação moçambicana. Essa estabilidade permitiu que se lançasse a retoma da nossa economia, mas essas não foram as únicas conquistas. É possível que a longa lista das atividades deste relatório não permita que se valorizem devidamente as vitórias que nos devem orgulhar a todos nós, para que todos juntos possamos dizer: nós, moçambicanos, nós fomos capazes. Fomos capazes de apetrechar as escolas com carteiras. Fomos capazes de instalar
estabelecimentos bancários nos distritos. Fomos capazes de construir novas vias de acesso em todas as províncias. Nós, os moçambicanos, fomos capazes de criar programas extraordinários de água e energia ao longo de todo o país. Fomos capazes de estabilizar em grande medida a política monetária, de regularizar a taxa de câmbio, de reduzir a taxa de juros. Fomos capazes de criar maturidade e independência dos poderes das instituições. Nós, os moçambicanos, fomos capazes de restabelecer a confiança e a credibilidade internacional. Continuaremos a ser capazes de construir um futuro que nos assegure o nosso direito à esperança e à confiança. Somos um povo que carrega um sonho inquebrável, um sonho que é Moçambique. Moçambicanas e moçambicanos, por tudo isto, depois de 2015, termos afirmado nesta casa que não estávamos satisfeitos, concluímos que a nossa resiliência de 2016 nesta mesma casa, e quando dissemos a firmeza nossa neste mesmo pódio, permitiram que em tempo recorde colocássemos o país de volta à rota do crescimento e prosperidade. Aquilo que em 2015, 2016, 2017 parecia simples citação do artigo de um pensador internacional, de um filósofo, quando dissemos nós estamos satisfeitos, somos resilientes, estamos firmes, em 2018 ficou provado. E porque estas conquistas alcançadas representam os pilares sólidos para a construção de uma nação moçambicana, próspera, com o realismo que nos caracterizou ao longo destes 4 anos, podemos afirmar com segurança que o Estado da nação moçambicana, é estável e que nos inspira confiança. Estamos a caracterizar o Estado da Nação de 2018. Sublinho isso. Terminamos a nossa intervenção fazendo votos de que todos vós, distintos deputados, as vossas estimadas famílias e todas as famílias moçambicanas em território nacional e na diáspora tenham festas felizes, num ambiente de paz, harmonia e um ano novo pleno de prosperidade. Do fundo do coração digo, pela atenção que me dispensaram, muito obrigado.
Sua Excelência, Senhor Presidente da República de Moçambique, Sua Excelência